Sobre o Flamengo ainda, a renovação com o Gabigol. Rodolfo Landim foi questionado a respeito das declarações do agente do jogador, Júnior Pedroso. Em entrevista ao GE, em dezembro, o empresário do Gabigol garantiu que já havia um acordo apalavrado entre o Flamengo e o seu cliente, restando apenas a assinatura para oficializar a ampliação do vínculo. E o Landim, ao chegar lá nos Estados Unidos, falou o seguinte: sobre a renovação, ela não está acontecendo. A gente teve conversas no ano passado. A gente não renovou com o Gabigol. Como vocês vários já informaram, elas estão paralisadas, as conversas, há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. O Landim ainda disse, sobre negociações ou até mesmo um acerto, um verbal com o Gabigol, algo do tipo. Ele disse assim, abre aspas, eu desconheço. Acho que ele que falou isso, ele que tem que explicar com que ele fez esse acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma a decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo. É óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo. Mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado e para o outro, disse o Rodolfo Landim ao chegar em Orlando. Mauro César, sobre essa situação do Gabigol, o agente do jogador disse que já tinha algo apalavrado aí com o Flamengo, o Rodolfo Landim dando no meio, dizendo que não tem nada apalavrado, as conversas não estão acontecendo e que vai reavaliar o assunto só no meio do ano. Mauro César. Não tem muita novidade aí, é mais ou menos aquilo que a gente já falou. O Departamento de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a alinhavar uma renovação de contrato. Essa informação, inclusive, foi dada por mim primeiro e depois que essa informação circulou, muita gente não entendeu o porquê da renovação do contrato naquelas bases, com aumento de salário e tudo mais, 15 meses antes do final, que foi 15 meses antes do final do contrato, que acaba em dezembro desse ano. E diante da péssima repercussão e muita pressão em cima do Landim, partindo de pessoas do clube, dirigentes, etc., isso travou na mão do Landim. E o que ele falou aí, pelo que eu entendi, se alguém acertou alguma coisa, não teve a minha aprovação. Quem aprova sou eu, então não vale. Mais ou menos isso. Traduzindo, foi isso que ele falou. Isso aí. Então, se o Marcos Braz ou alguém acertou algo com o empresário do Gabriel, ele não deu o ok dele. Se ele não deu o ok dele, então não tem. E é óbvio que ele tem que dar o ok. É um investimento elevado, é um valor alto, seria um contrato de 4 anos, além do ano corrente, seriam 5 ao todo, esse ano mais 4. O jogador mais bem pago do elenco, uma renovação como essa tem que passar pela aprovação do presidente. Então, qualquer coisa, eu concordo com ele, qualquer coisa que tenha sido acertada, agora fica ruim para o Marcos Braz, Porque se ele acertou, então cabe ao empresário cobrar do Marcos Braz. Vem cá, como é que você acerta comigo uma coisa, se é que de fato acertaram, e o presidente barra, como é que é isso? Enfim, o fato também é o seguinte, o Gabriel não está em condições hoje de fazer nenhum tipo de cobrança desse tipo. A fase dele no ano passado foi péssima, esse ano ele está demonstrando mais interesse, voltou mais cedo das férias para treinar, entrou em campo, correu, tentou, não foi muito bem, mas buscou, mostrou interesse no jogo, precisa mostrar alguma coisa para recuperar espaço. Hoje é um reserva, gente. É um jogador caro, com muita história, mas está na reserva. E aí? O que faz? Então, porque ele teve feitos importantes no passado recente e vai renovar automaticamente o contrato e dar aumento? Não, ele tem que mostrar futebol. E hoje ele está no banco. Ele está no banco não é por perseguição de técnico, não. Ele está no banco porque ele merece o banco. Tanto que ele foi barrado ele ficou no banco com os 3 técnicos que o Flamengo teve ano passado. Vitor Pereira, Vitor Pereira, Sampaoli e agora com o Tite. Não foi titular em nenhum jogo com o Tite. Por quê? Alguém está reclamando? Pô, você tem que jogar? Ninguém, porque não está fazendo por merecer. Então, primeiro o jogador tem que atuar bem, mostrar futebol, e aí ele negocia uma condição boa para ele. Qual clube que vai pagar o Gabigol que ele ganha hoje só pelo nome? É um devaneio, é uma loucura. O Corinthians vai pagar? Ok? Então que faça isso, porque hoje ele não está jogando futebol para isso. Pode falar, Vanderlei. Eu ia dizer que o presidente disse, entre outras coisas, claramente aqui, que qualquer tipo de conversa só se transforma algo oficial depois de assinado o contrato. É isso. Tudo que foi conversado antes, se foi conversado, imagino que tenha sido conversado, é apenas uma conversa. Troca de interesses, de opiniões, sugestões, mas só vale mesmo o que está assinado. E me parece que o presidente colocou na mesa, deu um soco na mesa aí, colocou a sua
liderança, a sua presidência sobre a mesa, dizendo que está tudo parado. Quando chegar na metade do ano, vamos avaliar o que fazer. É exatamente isso. Eu acho que e também isso coloca em dúvida toda aquela fumaça envolvendo o Gabigol no Corinthians. Eu achei muito estranho o presidente do Corinthians falar que estava muito encaminhada a situação com o Marcos Braz presente. É isso que pega para mim, para saber qual é a verdade na história toda. Eu estou falando do presidente. O presidente não está incluído nisso, porque ele já deixou claro que comigo ninguém falou e nada de definitivo passou pela minha mesa. Mas, na verdade, o presidente do Corinthians, com o Marcos Braz presente, fala que está tudo bem encaminhado. Poxa, é só isso que eu acho. De qualquer maneira, o Gabigol está no Flamengo e vai ter a vida dele resolvida, continuando ou não, na metade do ano, Pedro. Seguimos ao vivo aqui na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando aí do Flamengo, dessa renovação de Gabigol. Tá precisando de um estímulo, Gabigol, para essa temporada. Só vou dizer isso, hein? Tá precisando de um estímulo para voltar a ser aquele Gabigol do passado. Acabou de dar dica aí, né, Pedro? Já acabei de dar dica, alô. Alô, Gabigol, hein? Ó, Mauro César Pereira, sobre essa renovação de contrato e também aquilo que a gente falava, Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas do Flamengo. Vai ser uma tendência daqui para frente na temporada 24, esses dois no banco, ou você acha que isso vai durar pouco tempo, Mauro? Eles já estavam no banco no ano passado, continuam no banco esse ano, né? É uma situação natural de jogadores que estão na reserva, tem que buscar espaço no time. Nada muito diferente do que a gente já vimos aí em vários times. O Flamengo tem vários jogadores de bom nível, automaticamente alguém vai ficar de fora e vai aumentar a concorrência com a entrada do De La Cruz, né? Então, todo mundo vai ter que correr para ganhar espaço no time, natural isso. Cebolinha foi o melhor em campo no jogo de quarta-feira, ou seja, o Bruno Henrique vai ter que se esforçar bastante. Eu acho que isso é bom. Se conseguir tirar o pessoal da acomodação dessa maneira, a panela já antiga, já não tem mais quase ninguém da antiga panela, né, os remanescentes do time de 19, etc. Então, acho que é um momento de uma transformação, já uma mudança. Cabe ao Tite levar adiante a maneira dele lá, do jeito que ele trabalha. Eu acho que ele já deu um primeiro passinho aí nesse jogo de quarta-feira. O Rodolfo Landim falou assim, né, Mauro? Agora a conversa com o Gabigol está travada, tudo mais. Meio do ano ou fim do ano nós vamos reavaliar a situação. Mas fim do ano ou até mesmo meio do ano pode ser tarde demais nesse negócio, já que ele pode assinar um pré-contrato aí. O Flamengo não tem esse medo de perder o Gabigol para a próxima temporada, temporada 25? Depende do Gabigol. Se fosse o Gabigol que não faz gol desde agosto, sinceramente, quem é que vai pagar ele o que ele ganha? Depende do jogador. Sinceramente, eu acho que a discussão sobre o Gabriel não pode ser o Gabriel do passado, o Gabriel do presente. A fase dele não é boa. Se algum clube se quiser pagar, fazer um pré-contrato pagando a ele o que ele ganha para o ano que vem, paciência. Vai fazer o quê? Não pode o Flamengo renovar o contrato com um jogador em baixa como se estivesse em alta. Isso não tem cabimento. Ele já se pagou. Já deu retorno técnico e financeiro ao Flamengo. O dinheiro que o Flamengo colocou no Gabriel valeu muito a pena. Agora, para continuar valendo a pena, depende dele. Ele é que tem que mostrar. Falando aqui dessa negociação pelo contrato, pela renovação do Gabigol, Vanderlei Nogueira, Rodolfo Landim disse, conversa está travada, meio do ano ou até mesmo no fim do ano, aí a gente volta a conversar, ver essa situação de novo. O Flamengo pode perder o Gabigol numa situação assim. Pela declaração do presidente, o Flamengo não entrará numa depressão se ele for embora. Pela declaração do presidente. E outra coisa, se ele continuar da maneira que está, eu acho que isso reforça ainda mais. Olha, tá bom, acabou aqui a nossa relação. E não há nenhum clube brasileiro, nenhum clube brasileiro que tem condições sérias, responsáveis, de pagar tudo aquilo que o Gabigol recebe, que é um pacotinho, né? Tudo aquilo que ele recebe no Flamengo. Pode até fazer de pirraça, para mostrar que tem força. Agora, de forma séria, aumentando para valer, imagino, a folha salarial, a diferença entre jogadores, eu acho que não tem. Ele pode assinar um contrato com outro clube brasileiro, entendendo que ele quer recomeçar, digamos assim, um novo período na vida dele para mostrar que o Flamengo errou
em não mostrar um grande desespero, um grande interesse em que ele continue. É isso que eu acho. Eu acho que contratação séria nos valores atuais do Gabigol, nenhum clube brasileiro tem condições de fazer. Ô Flávio, é até engraçado quando a gente fala dessa dupla, Gabigol e Bruno Henrique, porque o Flamengo já acertou a renovação do Bruno Henrique, contrato longo com o Bruno Henrique, e com o Gabigol fica essa indefinição toda. Pode até perder o jogador esse ano, Flávio. Então, eu acho que é um risco que se corre, mas o Flamengo, o Vanderlei disse, o Landim coloca esse risco como um risco aceitável. Porque nós vamos conversar daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses ele pode conversar com qualquer time. Daqui a um ano ele não tem contrato. Dependendo de como ele esteja, pode ser que ele tenha que diminuir salários, ou o Flamengo não tenha interesse, ou pode ser também que esteja mais valorizado. Acho que está tudo certo. Ninguém é refém de ninguém aí. Nem o Gabigol do Flamengo e nem o Flamengo do Gabigol. Ok, vida que segue. É a opção do clube de não antecipar nada e não tem obrigação de antecipar. O contrato está em vigência. E essa história toda começou, para contextualizar você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pelas ondas do rádio, com essa história de Gabigol no Corinthians e tudo mais, que a diretoria do Corinthians alimentou tudo isso. O Flamengo, Marcos Braz foi na apresentação do Augusto Melo, aí isso também ganhou outras proporções. E aí o empresário do Gabigol disse que, eu nunca conversei com o Corinthians, na verdade a conversa que eu tenho é pela renovação do contrato. Inclusive já há um acerto verbal com a diretoria do Flamengo, foi aí que tudo começou. Agora o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, nega qualquer tipo de acerto. E ele falou, quem manda aqui sou eu que tomo a palavra, tenho a decisão final. E não tem nada, de acordo com o presidente do Flamengo, não existe nada certo, concreto entre Gabigol e Flamengo. Eu entendi que ele disse que admite que tenha tido conversas. Sim, sim. Ele fala que eles conversam com todos os agentes, com todos os jogadores, enfim. Conversa ele admite. Ele só acha que acordo só é reconhecido quando transformado em contratos. É isso. E que ele que passa a assinatura, ele não assinou nada e não tem nada de acertado. Então ficou muito claro, né, que ele é quem manda e que a situação do Gabigol está trancada. Só vai ser retomada, imagino, quando estivermos nos aproximando da metade do ano.